Voltamos a apresentar Revista Justiça. E já estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça. E você pode nos acompanhar agora também pelo YouTube com imagem aqui do estúdio da Rádio Justiça. Entre lá no YouTube, coloque Rádio TV Justiça e vá no link ao vivo. 10 horas, 2 minutos. Revista Justiça. Debate. Tema do debate de hoje: Junho Roxo ou Violeta, que foi criado para ser o mês da conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Vamos tratar desse assunto e muito mais com os nossos convidados. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Mauro Freitas, advogado especializado em direito da pessoa idosa, presidente da Abrax, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e conselheiro do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e no Conselho da Pessoa Idosa do Distrito Federal. Dr. Mauro, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça. Também está conosco o professor da UNB, presidente do Departamento de Gerontologia e conselheiro titular do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa do Distrito Federal. Professor Otávio Nóbrega, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigado. Também está conosco o assistente social, doutor em Sociologia, especialista em Gerontologia, professor titular aposentado e colaborador da Universidade de Brasília, pesquisador Vicente Faleiros. Professor, seja bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todas as pessoas. Professor, o que é a gerontologia? Depois a gente entra no assunto sobre a violência contra idosos. Explica pra gente. A gerontologia é o estudo do envelhecimento nas suas relações sociais, culturais, psicossociais, no sentido de entender o processo da relação da pessoa idosa com a sociedade, com a família e também com as expectativas que ela tem sobre si mesmo e sobre o que os outros têm sobre ela. Muito obrigado pela explicação inicial. Converso com o professor Otávio Nóbrega. Professor, quando falamos de violência contra a pessoa idosa, ficamos muito fechados naquela violência física, mas temos outras violências também que podemos tratar nesse assunto de hoje, nesse debate de hoje. Perfeito, Sérgio. Quero mais uma vez agradecer o convite e, da mesma forma, expressar o meu prazer de estar aqui em presença do Dr. Mauro, bem como também do Dr. Vicente, quem tenho grande estima e consideração a ambos por toda a trajetória que tem nessa defesa da pessoa idosa e realmente tratar sobre a questão da violência da pessoa idosa é algo bastante desafiador, porque quando a gente pensa em envelhecimento, vem à mente da gente, Sérgio, aquela ideia de um hematoma, alguma espécie de dano físico, para a pessoa, o que não necessariamente reflete o fenômeno em todas as suas vertentes. Afinal de contas, não é apenas o que aparenta sobre a pele que repercute como uma violência para a pessoa. A gente sabe que a violência pode se dar de diferentes formas e até mesmo a pessoa, o objeto dessa violência, o idoso, já não é mais aquela entidade homogênea que a gente imagina como antigamente. Afinal de contas, quando a gente fala na pessoa idosa, vem à mente a ideia daquela senhora frágil, de andar lento, bastante debilitado. Isso não, de forma alguma, representa hoje a ideia do que é uma pessoa idosa no Brasil, que pode ser uma pessoa bastante rígida, bastante produtiva, bastante altiva e com bastante vigor físico. E ainda assim, alvejada por violências como, por exemplo, os preconceitos, como, por exemplo, a usurpação de direitos e dos bens financeiros que essa pessoa tem. Portanto, estamos falando de violência acontecendo de diferentes formas e para um público que é altamente diversificado e heterogêneo, que não é homogêneo. Então, essa violência ela pode, para além do físico, ser uma violência emocional, algo provocado por um ente querido que frustra as expectativas de uma reciprocidade, de um cuidado que o idoso esperava ter. Pode ser uma negligência, ela pode ser um abuso financeiro, quando um familiar, por exemplo, faz uso dos recursos financeiros e patrimoniais que seriam desse idoso que ele poderia usar para o seu próprio cuidado, mas que eventualmente um filho, por exemplo, se apropria. E por que não também falar das violências institucionais, que são aquelas que estão tão arraigadas na nossa sociedade, que passam até de uma forma sutil e subliminar, como, por exemplo, a aposentadoria compulsória aos 75 anos, quando simplesmente um servidor
é taxado como impróprio para o serviço público e aposentado de uma forma compulsória, sem sequer se avaliar seu estado geral de saúde, sua capacidade de pensar e de contribuir para todo um organismo com o qual ele trabalhou ao longo de uma vida inteira. Portanto, a violência, ela pode se dar de diferentes formas. E por isso é bastante complexo para identificar e para combater, mas precisamos fazer esse esforço. Professor Vicente, a nossa intenção é essa, justamente esclarecer o nosso ouvinte sobre os tipos de violência. O que mais o senhor pode acrescentar a esse tipo de violência? Eu dou uma como exemplo e pergunto para o senhor. Aquela chantagem de filhos com os pais para ver os netos, é um tipo de violência também? Quais as outras que o senhor pode acrescentar? Existe o maior número de denúncias da violência intrafamiliar, que também é chamada de violência doméstica, mas pode acontecer fora do domicílio. E essa relação entre netos, filhos, filhas e pessoas idosas passa por uma história da família e também por uma relação muitas vezes ligada à pressão, né, de dinheiro e de cuidado. O dinheiro e o cuidado são duas formas de pressão sobre as pessoas idosas. O dinheiro, como o Otávio falou, né, que a violência financeira é pressionado principalmente para o uso de drogas. Então, eu tenho uma pesquisa com várias pessoas idosas, né, sobre essa relação com os filhos. E o alcoolismo, o uso de drogas, viver na mesma casa, o fato de estar desempregado também leva a uma pressão sobre as pessoas idosas. E o cuidado dos netos é uma pressão que vem também dessas condições sociais, do desemprego e muitas vezes da falta de opção de creches ou de pré-escola na sociedade. Essa pressão sobre as pessoas idosas não pode ser considerada como uma obrigação da pessoa idosa. Quem tem que cuidar dos filhos são os pais, né? Quem pariu o Mateus, que os cuide. Então, a pessoa idosa, para cuidar dos netos, tem que ser uma opção dela. Ela ter autonomia de decidir. Ela pode colaborar, pode ajudar nesse cuidado, mas não é uma obrigação. Porque a sociedade coloca essa etapa do envelhecimento como uma etapa de desenvolvimento pessoal. Não é uma etapa, né, de isolamento e nem de novas obrigações. A pessoa já contribuiu com a Previdência Social, já pagou, já cuidou dos seus filhos, já deixou, não é, uma situação para eles, e ela agora tem que cuidar de si como o objeto principal do envelhecimento. Sim. E, doutor Mauro, o que podemos acrescentar, então, dentro do direito sobre essas violências cometidas contra os idosos? Quais as outras violências? Nós temos previsões de tipo penal, né, como a gente chama, no próprio Estatuto da Pessoa Idosa. Na parte final, existem várias hipóteses de violação. Mas as básicas são essas mesmo, né? Ela tem uma aplicação específica e aplicação também subsidiária com o próprio Código Penal. Mas a violência, ela é uma ação ou uma omissão, né, que viola um direito. E o direito, como a gente estava falando aqui, o professor estava comentando, o assédio financeiro, ele é uma das que mais chama atenção, até porque passamos por um período de pandemia e dificuldade econômica que potencializou isso aí. Abandono, né, também. Esse tipo de crueldade, a violência psicológica, que é aquela que eu considero mais complicada, inclusive, de lidar, porque nós não temos evidências claras e tem que haver uma pesquisa. Né? Mas tem que comprovar. Então, às vezes, a pessoa ela passa a ter primeiros sinais de demenciação, aquilo leva a uma impaciência do familiar, isso leva a um conflito e acaba agravando e levando a pessoa até uma aceleração como
um estado de ansiedade, né, que leva mesmo a pessoa a adoecer mais rápido ainda, né? Então, todas essas questões, abandono, falta de assistência de alimentos, por exemplo, muita gente me pergunta, né, acha que às vezes por ser filho ou neto não tem responsabilidade em relação à manutenção da dignidade humana e alimentos da pessoa idosa que tem esse grau de parentesco que as liga, né? Então, há sim essa responsabilidade. E tudo isso, Sérgio, a gente está agora desenvolvendo o Junho Violeta, exatamente para trazer a conscientização e o combate dessa violência, que tem que ser agravado pelo seguinte, pela uma dificuldade cultural nossa e também, que eu vejo, uma ignorância das leis e daquilo que pode efetivamente acontecer com alguém que viola o direito da pessoa idosa. E isso ela é de uma forma também incentivada e até agravada pela penalidade muito branda que se estabelece no Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, que são penalidades de 2 meses a 1 ano, por exemplo, que agora existe um projeto de lei que, inclusive, quer aumentar essa penalidade para poder dissuadir as pessoas a cometer ou pensar 2 vezes quando for fazer um assédio financeiro, um abandono, né, de uma pessoa idosa que tenha um grau de vulnerabilidade maior, fazendo com que isso a gente tenha uma sociedade mais equilibrada. E tudo isso somado ao fato de que nós estamos fazendo, né, para uma existência, né, de lei, para uma cultura também se estabelecer, 20 anos que o Estatuto está fazendo esse ano, é muito pouco para fins de aplicação, de experimentação na sociedade, geração de jurisprudência e até aprimoramento. Então nós temos algo assim que não ajuda e que está fazendo essa pressão, que é o desconhecimento e uma certa modernidade, né? Muito recente esse estatuto para defesa do direito da pessoa idosa, somado ao fato que nós estamos mudando radicalmente a pirâmide etária no Brasil, fazendo com que haja uma pressão de disseminação desse conhecimento do que é o direito da pessoa idosa. Por exemplo, nas faculdades de Direito, nós não temos a cadeira do direito da pessoa idosa. Ela se vale, ela tem que ser algo estudado de forma multidisciplinar. Então, a gente entra na questão da demenciação, precisa de um perito para isso, para fazer uma ação de curatela, por exemplo. Nós precisamos de uma relação trabalhista com cuidadores, para saber com quem essa relação se estabelece. Nós precisamos entender quais são os direitos de uma pessoa que se aposentou e que vai permanecer no mercado de trabalho por uma necessidade, né? O direito de ir e vir, uma mobilidade urbana que a gente tem muita dificuldade. Então, tudo isso é um contexto que a gente vai ter que saber lidar. Então, nós estamos realmente envelhecendo muito rapidamente, sem termos tido tempo de nos preparar para esse momento. O professor Vicente se manifestou, professor? Eu queria complementar com a questão que a gente chama de idadismo, que é o preconceito e a discriminação. Agora também virou etarismo, né, professor? Ou etarismo, ou idadismo, ou ageísmo, mas adotando um termo abrasileirado do ageísmo, do ageísmo, é idadismo mesmo. Então, é o preconceito por idade. Sim. Eu fui comprar um bilhete para o jogo do Corinthians, para show na bilheteria digital, e coloquei a data de nascimento minha, 1941, e apareceu data inválida. Uai. Pois é, nós não temos o direito de comprar um bilhete com o próprio dinheiro por causa da discriminação por idade. Completou 80 anos, você é discriminado. Discriminado no acesso, discriminado no lugar em casa, discriminado pela decisão da sua vida. Né? As pessoas acham que a pessoa idosa não tem capacidade de decidir, que é inútil, que não sabe tecnologia. A tecnologia é uma adaptação às condições de cada um. Cada um usa o celular ou a tecnologia conforme a sua necessidade. Então, você não precisa ser um expert em avião para andar de avião. Então, é necessário, né, você considerar a idade como o desenvolvimento social,
cultural, de acordo com as condições da pessoa, com aquilo que ela quer fazer, com aquilo que ela decide fazer. Professor Otávio Noveia. Apenas um complemento em relação ao que o professor Vicente já expôs com brilhantismo, que é o fato de que, mesmo aqui, estamos em Brasília, estamos transmitindo de Brasília, e o fato é, aqui mesmo temos o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, do qual eu e o Dr. Mauro fazemos parte. Tivemos a satisfação de ter esse conselho já sediado na estação 114 Sul do metrô, que é um lugar privilegiado em termos de acesso para uma população de mobilidade reduzida. Hoje esse mesmo conselho teve a sua sede translocada, né, para a antiga rodo ferroviária, que é um lugar extremamente ermo, distante, inacessível para as pessoas idosas que lá queiram comparecer para reivindicar ou ter acesso a qualquer informação ou se interar sobre o que ocorre. Então já temos um outro exemplo aí de violência institucional ou governamental, ou nomeie como queira, mas o fato é que certamente cerceia, né, os direitos da pessoa a terem acesso a serviços públicos, quer comprando um ingresso, como o professor Faleiros relatou, ou quer tendo acesso a aparelhos públicos ou equipamentos públicos, como o Conselho do Idoso muito poderia auxiliar os idosos. Então veja como que essa negligência por parte do Estado permeia e está presente em vários relatos. Nesse caso, como foi relatado pelo professor Faleiros, doutor Mauro, como fica? Ele pode até questionar judicialmente esse site que limita a idade colocada no Certamente. Preenchimento? Eu não sei exatamente o que aconteceu, professor, mas já fiquei curioso e com vontade de acionar mesmo. Porque a gente também, geralmente, quando aciona ou questiona, se diz que é um problema de programação daquele site, né? Então, realmente, não há nenhuma justificativa que barre uma pessoa de comprar o ingresso com o direito que tem, inclusive, que está no próprio estatuto, de ter, inclusive, o desconto de 50%, né? Aliás, essa é a grande dificuldade nossa, né? Que as vantagens que se concedem ao idoso exatamente para tentar minorar as desvantagens, elas não são exatamente divulgadas e de forma adequada, né? Como, por exemplo, nos ônibus interestaduais, que pessoas com até 2 salários mínimos têm o direito de ter 2 assentos, né, de forma sem nenhum custo, né, isento de pagamento, e tem direito a 50% dos demais assentos. E isso não é divulgado adequadamente. Eu tenho quase certeza que se uma pessoa idosa chegar na rodoviária, o atendente não vai falar nada ou não vai chamar atenção, no geral, de que aquela pessoa é idosa e deveria ter, então, essa isenção e o direito ao transporte e não pagar de forma integral, né? Como acontece, muita gente depois fica sabendo. E essas questões todas que a gente vem falando, que o professor Faleiros é bom a gente ouvi-lo, porque além de grande conhecedor, também vive a experiência própria, né? Então isso é uma questão muito rica. E a gente vê como todo esse desconhecimento gera uma implicação da pessoa realmente considerar-se como vulnerável, às vezes não é, né? E como também a geração toda que vem atrás, nessa caminhar para a longevidade, também considera que a pessoa, por ser idosa, é vulnerável. E não é. E às vezes a gente quer também até promover uma proteção, né, como acontece no Código Civil, que limita às pessoas de 70 anos o direito de escolher o regime de casamento. Ou seja, o princípio é adequado, mas a gente tem que ter muito cuidado em relação às pessoas que envelhecem, porque às vezes a gente querendo proteger, a gente está, na verdade, tolhendo o direito e manifestação de vontade que está diretamente ligado à dignidade humana, que está ligado diretamente aos direitos humanos. Então, realmente, é um momento de estudo, de reflexão que a gente vai ter que fazer, porque pessoas, elas com as suas características, elas envelhecem. Então, as pessoas podem envelhecer muito bem, ou uma pessoa que já não estava muito bem irá envelhecer também. E isso não pode servir de padronização e uma percepção geral. E as pessoas têm dúvida, inclusive, com relação a trabalho, né? O professor estava falando aqui da compra de ingresso para ver um jogo de futebol. Eu espero, o senhor
torce pro Corinthians, né? Então, além de pessoa idosa que está lá querendo torcer, ainda é corajosa. Interação né? social ainda. Tô brincando. Mas a questão toda que a gente tem que ver é que essa vulnerabilidade ela tem que ser medida, como, por exemplo, no caso da curatela. Eu vejo que hoje existe uma dúvida muito grande dos familiares a respeito do que fazer com a pessoa idosa quando não concordam com a sua opinião. Então, por não concordar com a opinião, acha que aquilo merece uma interdição, uma curatela. Principalmente quando surge uma namorada mais nova, né? Isso, uma namorada, ou quando quer vender um bem que ele tem, que é uma expectativa de direito de herança, mas o dinheiro ainda é dele, o bem é dele, e ele faz o que quiser, se ele quiser dar a volta no mundo ou fazer o que quiser. E não é herança e as de pessoas, pessoa viva. Não, existe e herança as de pessoas pessoa ficam viva. querendo tolher a manifestação de vontade da pessoa. Né? Então tem que ter muito cuidado, a gente está precisando, né? A gente estava discutindo a falta de geriatras no Brasil, que junto com psiquiatras devem fazer uma avaliação muito adequada e padronizada em conceitos muito claros de quem está apresentando ou não sinais de que merece, até para a sua própria proteção, uma curatela. Isso é muito grave. Nós temos que criar no Brasil a mentalidade que a curatela ela é uma exceção da exceção. Nós temos que estender o máximo possível a manifestação de vontade para dar a essa pessoa o máximo possível também de dignidade humana que se espera na própria Declaração dos Direitos Humanos. Professor, pois não. Eu queria lembrar até uma situação que me contaram em Manaus há poucos dias de uma idosa que queria participar do forró. E os filhos não queriam, não deixaram. Ela teve que pular a janela e ir para o forró dançar. Então, é um direito da pessoa idosa, não é? Participar da vida social, decidir. E também em relação à herança. A herança é algo que a pessoa pode deixar ou não. A minha esposa sempre diz, não há herança de pais vivos. Então, enquanto o dinheiro estiver na mão da pessoa idosa, ela é que tem que decidir o que fazer com ele. Então, a herança é a educação, né, que você propicia, o carinho, o afeto. E se tiver algum bem, pode deixar ou não. Então, é uma decisão também da pessoa idosa usufruir daquilo que ela conquistou durante a vida, da sua casa, do seu dinheiro, e inclusive investir nela mesma. Ter uma casa bonita, ter uma roupa bonita, não é? Ter, dentro das condições que ela tem, né? Cuidando das suas plantas, do seu jardim, da sua roupa, do seu batom. E tudo isso é importante para a pessoa idosa ter autoestima. Então, a autoestima é uma condição de saúde. Saúde física e saúde mental, para poder sair da depressão. E muitas das, digamos assim, queixas da pessoa idosa é justamente a depressão, no sentido de que ela não está realizando os seus projetos. A gente envelhece fisicamente, mas os projetos não envelhecem. Professor Otávio Nóbrega, algo a acrescentar nesse ponto ou Apenas podemos partir para um outro ponto? Apenas complementando o professor Vicente, ele está coberto de razão ao dizer que ao longo das fases da vida nós devemos ter projetos. Eu acho que talvez isso seja o grande contribuinte para que as pessoas, ao envelhecerem, em regra, envelhecem perdendo qualidade de vida. Isso é uma lástima, não deveria ser. E para mim até causou surpresa agora, falando de um outro assunto, que nós temos um Código Civil de 1906, se eu não me engano, que foi o primeiro Código Civil brasileiro, mas que foi atualizado em 2002 e manteve esse expediente, interessantemente, manteve o expediente de se considerar que o idoso não pode ter no novo matrimônio um regime de comunhão, né, de bens, total de bens, apenas parcial, que é flagrantemente uma violência, porque assume que o idoso não tem capacidade de gerir por conta própria seu patrimônio, decidir por conta própria, né, a quem deixar determinado patrimônio se houver herança, o que é flagrantemente uma violência, né, institucional. Claro que o direito hoje flexibiliza isso muito, há muita discussão acerca disso, e acredito que a jurisprudência flexibiliza, mas ainda assim estar no Código Civil é algo extremamente escabroso, no meu entendimento. Só para complementar, Otávio, o STF, inclusive, vai decidir a respeito da constitucionalidade ou não,
Dessa matéria. Isso, dessa matéria, enquanto que o STJ já pacificou que o casamento formal ele tem a mesma condição de uma união estável, por exemplo. Então, muito se discutia que não se aplicava esse artigo à união estável. E aí, então, o entendimento foi que se aplica sim. Então, hoje, né, veja bem, se entende que a união estável, para quem tem um matrimônio com alguém de 70 anos, realmente restringe a uma união parcial, né, com a separação total de bens, né? Quando ainda temos a dependência de dizer se o próprio artigo é constitucional em função exatamente de tolher direitos às pessoas idosas. Olha só. Né? Então, a gente começa a perceber aí, foi bom esse exemplo, para a gente ver como a gente tem tudo muito recente, porque os direitos humanos foi o primeiro que falou sobre realmente o direito do envelhecimento, né? Falou em 1948, né, uma declaração. Isso impactou, pulando algumas outras convenções, né, mas impactou na nossa Constituição, né, chamada cidadã, que tem o artigo 229, 230, que trata dos direitos da pessoa idosa e quem deve garantir, que são a família, a sociedade e o Estado. E depois gerou a Política Nacional do Estado, Política Nacional do Idoso, em 1994. Olha como vai se aproximando, que depois serviu de base para o Estatuto da Pessoa Idosa em 2003. É por isso que nós temos hoje pendências como essa, né? E tu vê, o Código Civil ele é de 2002, né? Já o Estatuto é de 2003. E é por isso que a discussão vem, né, dessa questão da equiparação de união estável com o casamento e também a própria constitucionalidade dessa previsão do Código Civil a respeito da limitação do regime de casamento para quem tem 70 anos. O preconceito em relação a isso vem de que a pessoa idosa, com a velhice, se torna gagá. Quer dizer, ela é incapaz... E como saber se a pessoa já não Então, está com as suas faculdades alteradas? As demências fazem parte de toda a história da humanidade, né? Porque até acredito que as pessoas devem chegar para o doutor Mauro, preciso interditar meu pai. E aí, doutor Mauro, como é que faz isso? Qual o critério? Mas nem todo idoso é demente. Assim? Né? Então, nem todo idoso é demente. Demência é uma Então, condição a clínica. demência é uma condição que afeta de diferentes maneiras as pessoas, seja por relações sociais, seja por questões biológicas, mas nem toda a pessoa idosa tem, né, características de demência ou de Alzheimer. Perfeito. A Até demência porque é uma doença, e como doença pode ou não acometer uma parcela da população. Portanto, o envelhecimento ele pode cursar com uma demência, sim, e nesse caso um acompanhamento clínico é necessário, porque afinal de contas apenas um profissional médico qualificado e treinado no sentido de afirmar o diagnóstico das demências é que poderá ensejar uma discussão acerca de uma interdição ou não, já que até mesmo uma demência de Alzheimer numa fase leve, a princípio pode permitir que a pessoa faça certas atividades básicas de vida diária, administre razoavelmente sua própria dinâmica doméstica e não ensejando uma interdição de pronto, de imediato, mas um acompanhamento que pode chegar a um ponto de aí sim suscitar um processo de interdição. Isso, e a curatela, a gente tem que lembrar que desde da vigência da lei, né, das pessoas com deficiência, em 2017, ela prevê uma curatela sempre o mais restrita possível e objetiva na proteção patrimonial da pessoa e das condições de negociação também, sem interferir em outros aspectos da vida, né? Só quando a pessoa realmente não consegue mais responder por si, aí sim é caso de curatela até para a proteção dela. E é interessante que nesse aspecto, como a gente está conversando aqui, assim como ninguém, não por ser idoso necessariamente é demenciado, e não é porque é demenciado que tem que ser idoso, né? Muita gente confunde também a condição da pessoa idosa, achando que é quase como uma pessoa, né, sem responsabilidade também. Eu no escritório eu recebo muitas pessoas que perguntam assim, olha, o meu pai praticou determinado crime, né, mas ele é idoso. Eu falei, sim, e aí? Ele é demenciado? Ele está curatelado? Não, então ele vai responder. Ué, quer dizer que uma pessoa com 70 anos hoje, ou 80 anos, chega num local e pratica um crime, por exemplo, de crime racial. Obviamente que ele vai receber, né,
o mesmo tratamento de quem praticou o crime, né? Então isso não dá para... O idoso não tem mais direito de praticar o crime. Isso é um erro, né? Assim como a gente tem que considerar que ele é. Então, se ele tem, né, que ele não está preparado, ele não está protegido nesse aspecto, obviamente ele tem todos os outros direitos também assegurados. Até o direito de ser, né, condenado, né? Acredito que nesse aspecto... Desculpa, doutor Vicente. Acredito que nesse aspecto... o nosso legislador, no afã, no intuito de reconhecer, né, a parcela idosa da população como uma parcela com naturalmente mais vulnerabilidade, mas por questões naturais, apenas porque o envelhecimento traz consigo realmente a possibilidade da pessoa ser um pouco mais frágil, né, um pouco mais vulnerável, por exemplo, aos golpes financeiros, né, ou à violência que nós estamos aqui discutindo, tudo bem, o legislador, né, impôs ou colocou no cenário nacional a questão das preferências. Do idoso tem uma preferência no atendimento, na fila. Mas veja bem, em países desenvolvidos, isso não necessariamente acontece. O doutor Vicente há de concordar comigo que em países como o Canadá, na Europa, no Japão, você não tem uma fila preferencial para o idoso. Por quê? Porque na cultura geral, em função do nível de educação das pessoas, que convenhamos que no Brasil é ainda deficitário, é um aspecto deficitário, nossa educação básica, nos países desenvolvidos, onde a educação é mais, digamos, pulverizada e disseminada entre as pessoas, você tem um nível de compreensão de que mesmo entre os idosos, há aqueles que necessitam mais. E para esses se dá uma prioridade, sem que necessariamente isso precise estar positivado na lei. Sim. É um processo que depende de muita educação da nossa população e que, na medida em que você puder ceder, né, caminho para um idoso que mais precise, eu acho que aí a lei está cumprindo com o seu papel. Né? Eu já vi em fila de supermercado muitos idosos que sim vão à fila convencional, reservando aquela fila preferencial para aquele, né, colega de idade, de mesma idade, mas que se encontra numa situação, né, que ele perceba que é mais frágil, que está mais debilitado. Eu acho que é aí que o espírito da lei está realmente exercendo o seu papel. Porque não deveria ser uma preferência apenas pela idade, mas pela condição da pessoa, que às vezes é notório ao olhar, ao ver que a pessoa caminha com dificuldade, que a pessoa está com dificuldade. É um idoso que está carregando um neto no colo e eventualmente precisa naquele momento, né, de uma preferência. Mas não talvez apenas pelo fato de ser idoso. Eu estou aqui me adiantando no tempo e pensando que talvez um dia caia a preferência apenas pela idade. Sim. Professor Vicente, temos aqui dados da OMS, por exemplo, que traz muita importância para o nosso debate. Em 2030, o Brasil terá a 5ª população mais idosa do mundo. Estamos preparados para isso, para receber essa população? Porque as vagas preferenciais, né, serão dominadoras nas filas, por exemplo. Né? O resultado do censo saiu anteontem, mostrando que já temos 15% da população com mais de 60 anos. Então, o Brasil está com uma proporção maior de pessoas idosas por muitas razões. Uma delas é a baixa taxa de fecundidade. Quer dizer, as mulheres estão tendo menos filhos na idade reprodutiva e isso faz aumentar a proporção de pessoas idosas. Então, não é uma razão somente da longevidade, é uma razão também da fecundidade. Mas a longevidade é uma questão importante, é uma conquista. Então, nós conquistamos mais longevidade graças às políticas públicas, principalmente, né, educação, saúde, informação, condições de vida, salários, e tudo isso faz com que tenhamos mais condições de viver mais tempo. Agora, é preciso, como dizia o Dr. Renato Maia, grande geriatra de Brasília, precisamos acrescentar vida aos anos e não somente anos à vida. Então, é necessário a qualidade de vida, a qualidade do envelhecimento. Isso é possível. Por quê? A concentração da riqueza no Brasil é absurda. Então, nós podemos, diante de um país tão desigual como o nosso, oferecer possibilidades de viver razoavelmente com mínimos
sociais, que é uma ideia já do pós-guerra, né, do liberalismo social, de oferecer condições mínimas de vida a toda a população. Isso é possível, é possível. E nós temos uma valorização do jovem na sociedade. Eu estou publicando um artigo que mostra o paradoxo do lugar sem lugar. Quer dizer, quando você sempre diz, tem que deixar o lugar para os mais jovens. Quer dizer, o lugar do velho vai ser o quê? O cemitério. Então, há uma perspectiva de que os velhos morram, o terror da velhice. Então, é necessário olhar a velhice como algo positivo, não como algo negativo. A longevidade é positiva, ela traz contribuição à cultura, ao consumo, à política de cuidados. Nós temos, com a velhice, maior necessidade de cuidadoras e cuidadores, principalmente por dificuldades funcionais. Há uma perda de funcionalidade na velhice. Eu sempre digo que eu ando mais devagar, mas sei onde chegar. Então, é necessário, não é? Acompanhamento, né? Exercício, fisioterapias, condições de calçadas, de acessibilidade. E tudo isso o Brasil pode oferecer para se viver bem muito tempo. Então, não é um peso. Isso é uma discriminação estrutural de que a Previdência é peso. A DRU, né, descontos da Previdência Social para a União, é o maior peso. A dívida pública é o maior peso do orçamento, é a dívida pública, não é a velhice. Então, há uma discriminação da velhice estruturalmente. E isso é importante ver que nós podemos mudar as condições do envelhecimento. O Brasil tem condição para isso, desconcentrando a riqueza, oferecendo serviços públicos e condições de vida. Doutor Mauro, vamos para aquela situação em que o filho está preocupado com o pai, com a mãe e quer trazer para morar com ele. Isso é o tipo de violência também? Qual o momento certo para que isso ocorra? Tem que haver um acordo ou é via judicial mesmo? Vem morar aqui comigo porque você já não tem mais condição. Eu costumo dizer que uma das relações mais fáceis de explicar isso é debater a respeito da capacidade da pessoa de dirigir. Até que idade uma pessoa pode dirigir? Até que idade? Né? Ela vai dirigir até quando ela puder. Então, qual é o direito de um filho de forçar uma pessoa em condições de cognição perfeita, orientado, né, de tirá-lo do seu ambiente de convívio, por exemplo, né? Imagina sair do interior e trazer para a cidade grande uma pessoa que está acostumada com seus amigos, o boteco. Né? E no campo, principalmente. No campo, né? Para ver. O que é melhor? Morrer mais lentamente numa cidade do lado de um grande hospital ou ter mais vida, como a gente estava falando aqui, e morrer mesmo porque estava no meio do campo lá e não teve tempo de chegar numa UTI. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E quando a gente fala, né, dessa questão do dirigir, né, a gente tem que também ter muito cuidado. A pessoa quer o direito de ir e vir, é um dos mais sagrados direitos que a pessoa pode ter. É claro que esse direito dela não pode ser maior do que o risco de colocar os outros, né, em perigo no trânsito. Então, aí que, de novo, entra a necessidade, respondendo já, a necessidade de uma avaliação médica, uma avaliação de profissionais que digam se essa pessoa tem ou não condição de morar sozinho. Aliás, no Brasil, nós temos um crescimento absurdo de lares com uma pessoa idosa morando sozinho. Como é que vai se resolver isso? O censo mostrou isso. Pois é, o censo acabou de mostrar o crescimento. E os filhos ficam sujeitos a serem até processados por deixar o pai e a mãe sozinhos? Olha, a questão é o seguinte. Quando a gente tem uma situação dessa a gente fica dizendo que cada situação realmente é uma tela azul, como diz a doutora Cíntia, né? A gente vai começar a estudar cada aspecto. Então, por exemplo, olha, eu não visito meu pai porque ele é agressivo comigo. Né? Isso não tem uma resposta na legislação clara sobre isso. E se realmente a pessoa é orientada, é violenta e não quer receber o filho? Quem é que tem mais direito?
Como é que eu visito uma pessoa que não tem esse desejo? E se houve episódios de E eu violência respeitar esse intrafamiliar? desejo é abandono? Então, às vezes, eu oriento, olha, vai lá, vai num CRAS, quem tem, né, que é um centro de referência de assistência social, vai no Ministério Público, relata a situação, tenta deixar isso registrado para mostrar que não há má vontade. Tenta, quem sabe, aqui em Brasília nós temos a Central Judicial do Idoso. Perfeito. Eu quero visitar meu Central Judicial do Idoso, né? E aquilo lá, o que é a ideia aqui do TJ, junto com o Ministério Público e Defensoria? É exatamente juntar as pessoas, fazer uma ata e trazer ali uma condição de convívio, né, que respeite todos os lados. Fazer uma mediação. Agora, abandono é quando realmente a pessoa tinha interesse de ter aquele contato com o filho, com o neto, e ele está sendo obstaculizado por uma omissão ou até por algum tipo de problema que a pessoa faça, né, o abandono afetivo. Né? O que, aliás, o abandono afetivo, além de crime, pode gerar, inclusive, responsabilidade, né, de forma indenizatória no âmbito civil. Acho que o Dr. Mauro foi muito feliz ao falar sobre esses aspectos, porque realmente nós estamos falando de pessoas que não são uma folha em branco, pessoas que têm uma trajetória, que têm uma história de vida, que têm todo um convívio prévio com seus familiares, porque, assim, falando francamente, mas longe de mim, responsabilizar a vítima da agressão, de alguma forma, pelo acontecimento da agressão. Mas e se foi o caso, por exemplo, de um pai abusivo? E se foi o caso de uma mãe igualmente negligente com as famílias, com seus filhos? Muitos serão os casos, então, em que o próprio filho falará, tudo bem, a lei pode até me obrigar a de alguma forma, assistir ao meu pai e à minha mãe, mas eu não quero convivência com este senhor ou com esta senhora, em função de todo um histórico prévio familiar que não foi feliz, né, que não foi saudável. Essas coisas acontecem, porque nós estamos lidando com pessoas, e cada qual com a sua história. Portanto, esse olhar individualizado, que como o professor Faleiros falou anteriormente, cada um com seus projetos, com a sua vivência, o Dr. Mauro falou também igualmente com com o protagonismo excepcional da Central Judicial do Idoso em fazer essa escuta e essa mediação de conflitos, é que cada caso é um caso. E que a gente precisa, então, olhar cada um com bastante cuidado, porque a gente não pode generalizar. Afinal de contas, estamos falando de diferentes tipos de violências, que nem eu falei bem no iniciozinho da minha fala, né? E diferentes velhices, que já não são mais homogêneas como antigamente. Professor, pois não. Daí a importância da educação intergeracional. Justamente era essa a pergunta que eu ia fazer. Esse papel da educação e essa relação intergeracional. O que é isso? A educação intergeracional é compreender a mudança demográfica profunda porque passou o mundo, não é só o Brasil. Então, essa maior proporção de pessoas com mais de 60 anos ou 65 mostra a necessidade de outro tipo de convivência. O envelhecimento, eu não digo que é uma revolução, tem gente que chama revolução, mas é uma transformação demográfica, social, política, que exige mudança na cidade, nas relações familiares, na habitação, na educação, no acesso, na saúde. Então, o envelhecimento, ele traz, com maior proporção, muitas mudanças necessárias. E os jovens têm que entender que vão conviver com mais gerações, com o tataravô, com o bisavô, com o avô, com o pai. Então, nós vamos ter um novo tipo, estamos tendo um tipo de convivência intergeracional, e as crianças precisam compreender que estar idoso é uma condição de vida diferente de estar jovem. Não é uma condição de vida pior ou melhor. É uma condição de vida diferente. Desejável. E um dia o meu neto disse, vovô, você está velho, né? Eu disse, claro, eu tenho 10 vezes mais de idade que você. Então vamos conviver e vamos conversar intergeracionalmente. E a escola trazer pessoas idosas para conversar com as crianças entenderem que não é somente ter cabelo branco que é estar idoso, é
ter uma condição de compreensão do mundo, de cultura, de interação. Então, isso é a intergeracionalidade, é a convivência de respeito mútuo. Doutor Mauro, estamos falando do combate à violência. Existem perfis até dos agressores? Como o senhor vem acompanhando já com tantos anos, estando à frente desta causa? Nós temos algumas pesquisas, levantamentos que acabam dizendo, né, por exemplo, que mais de 80% das violências acontecem dentro de casa, e dessas violências 50% acontece pelo próprio filho em relação aos pais, e que as mulheres, né, elas são as mais vulneráveis nessa relação. Então esse é o quadro geral, né? Então a gente está vendo o que está surgindo cada vez mais, né, o debate, as pessoas estão descobrindo também alguns aspectos ainda mais específicos para a gente saber exatamente como lidar com isso. Por exemplo, tem um projeto de lei que deve estar para agora entrar em vigor, que nós percebemos que essa violência doméstica, por exemplo, ela estava assegurando melhor condição para a idosa do que para o idoso. Por que isso? Porque quando chegava na delegacia, uma idosa ela era enquadrada na Lei Maria da Penha. E aí as medidas protetivas, que são essas mais urgentes para assegurar o direito e o bem-estar da pessoa agredida, ela era imediatamente aplicada, mas não em relação ao idoso. Então, percebendo isso, até quem encabeçou muito isso foi a doutora Cíntia, aqui do DECRIM, do Distrito Federal. Ela percebeu isso, fez a proposta, foi atrás, e nós estamos aí para ter, então, essa equiparação. O idoso e a idosa, né, vulnerável, que sofra violência, elas vão ser, então, enquadradas no mesmo regramento da Lei Maria da Penha. Isso vai facilitar para que o delegado, por exemplo, possa pedir uma medida protetiva diretamente ao juiz, de forma mais célere, sem ter que passar pelo Ministério Público, por exemplo. Agora, a questão do agressor e do agredido, o mais interessante nessa relação é que nem sempre o agressor sabe que está agredindo e nem sempre o agredido sabe que está sendo agredido, né? Porque, por exemplo, a pessoa está começando a demenciar e poucas pessoas sabem o que é demenciação e quais são os primeiros sinais. Né? Que os sinais eles podem ser muito sutis, o doutor Otávio depois pode nos dizer, como, por exemplo, uma hipersexualidade, por exemplo, Sérgio. Né? Vai que uma pessoa que nunca teve problema nesse aspecto, mora num condomínio, daqui a pouco ele começa a ter um comportamento estranho, primeira coisa ele é chamado de agressor e ele vai até para um assédio, alguma coisa assim. Até que alguém perceba, por exemplo, que não, ele está passando por um estado de demenciação que pode gerar esse tipo de circunstância. E aí a gente não sabe e o agressor não sabe que ele está agredindo. E o agredido não sabe que está lidando com um problema de saúde. Né? E, ao mesmo tempo, também temos condições de filhos que começam a ter o pai envelhecido, às vezes um processo depressivo, um processo até de demenciação muito sutil no início, começam a ter impaciência, porque ele não quer tomar banho, ele não tomou o remédio naquela manhã, ele saiu e não avisou, essas questões, e começa a gerar um conflito. Aí ele simplesmente fica bravo e diz, contigo eu não falo mais, faz o que tu quiser. Isso é uma agressão. E ele não sabe que está agredindo, mas ele está isolando o pai, ele está de alguma forma abandonando e deixando que o idoso faça com ele uma das coisas que é uma previsão até de crime, que é a autonegligência. Então, por isso que eu digo que a questão envolvendo o idoso é uma questão de amorosidade, de percepção e de multidisciplinaridade, porque a gente não vai conseguir resolver tudo sozinho. Um advogado não resolve sem um médico, geriatra, que diga o que está acontecendo. Muitas vezes a gente recebe no escritório um filho que faz um relato absolutamente distorsivo da condição real que o pai está vivendo. O Otávio sabe disso, quer dizer, que se a pessoa está sozinha em casa, começa a se autonegligenciar na hidratação, fica desidratado, o que acontece? Confusão mental. Aí não toma o remédio, aí pior ainda. Aí é diabético, aí baixa a glicose, quer dizer, é todo um processo que a gente tem que entender um contexto. É essa que é o lado difícil dessa relação de agressor e agredido, e é também uma coisa que desperta na gente um interesse, até um amor pelo esse debate, né, pela complexidade e pela curiosidade que ela gera.
Professor Otávio Nóbrega, o que podemos acrescentar nesses perfis dos agressores, até essas agressões que as pessoas não têm ciência que estão agredindo e a vítima não sabe que está sendo agredida também? Perfeito. Bom, minhas considerações, até me encaminhando para considerações finais. Ainda não, peraí. Mas no sentido de dizer que a gente já vai pensando em como, né, resumir nossas falas, mas é muito no sentido de dizer que nós estamos lidando num mar de complexidades. O envelhecimento, ele é, por definição, um cenário que agrega dificuldade, não apenas do ponto de vista socioeconômico, mas também clínico, como o Dr. Mauro até falou mais recentemente, sobre as repercussões, por exemplo, de uma simples desidratação. Porque imagine, para um jovem, uma desidratação pode ser bastante bem tolerada. O sujeito consegue ficar algumas horas sem se hidratar e depois toma lá seus 2 copos d'água e a coisa retorna a como o organismo funcionava anteriormente. E para o idoso pode não ser assim. Ele pode, diante de um simples episódio de desidratação, despertar, né, uma acentuação do efeito de um medicamento que ele consome. Então, em função de um dia de exposição a mais ao sol, a uma ingestão hídrica um pouco reduzida, a um medicamento que já consome e, eventualmente, um filho ou um cuidador impaciente, pronto, está feito o gatilho, está feito o cenário onde um gatilho mínimo já é o suficiente para disparar um episódio de discussão, de angústia gerada e de, consequentemente, fragilização das relações de confiança familiares que deveriam ser. Percebe como o cenário é complexo? Porque o envelhecimento traz isso. A própria prática da geriatria, a geriatria hoje é entendida como a prática médica de se navegar nessas águas profundas e não muito necessariamente calmas, turbulentas até, porque afinal de contas as águas elas escondem muita coisa por baixo. A situação econômica da família, a situação social, os conflitos familiares que podem não envolver o idoso, mas que acabam envolvendo também o idoso, porque afinal de contas ele não vai gostar de ver o seu filho tendo conflitos matrimoniais com a esposa, e isso então repercute na psique do idoso também, que não vai gostar vendo seus familiares em situação de conflito. Portanto, são situações muito complexas que não se resolvem apenas com medicamento, não se resolvem apenas com uma palavra de um advogado, não se resolve apenas com uma intervenção feita por um assistente social, às vezes. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas em cenários complexos e bastante individualizados. Então, mais do que nunca, parece que tudo conspira a gente precisar gerar uma cultura de intergeracionalidade, como o professor Vicente falou, muito respeito mútuo, com as crianças crescendo, sabendo que elas também irão envelhecer. O processo de envelhecimento não está terminado e acabado. Em termos demográficos, a gente não está nem no início do processo. O Brasil inteirou 15% da população como idosos. Preocupa não, vamos passar dos 30%. Até 2060 a gente com grande chance passa dos 30%. 30% significa dizer que de quaisquer 3 pessoas que se aponte na rua, uma vai estar com mais de 60 anos. Isso não é pouca coisa. Portanto, nós estamos diante de um fenômeno que está acontecendo de forma acelerada e que vai se intensificar. Muitas das crianças que hoje estão nascendo, agora em 2020, 2021, 2022, estarão com 80 anos de idade quando o Brasil tiver no ano de 2100. E a gente estima, por projeções demográficas, que só lá em 2100 é que a maior parte das sociedades do mundo atingirão o clímax do envelhecimento demográfico, ou seja, com a maior parte da população sendo idosa. Então, pessoas como nós aqui, muitos dos que estão nos ouvindo, irão viver, irão envelhecer, elas mesmas se tornarão idosas ou até muito idosas, né, acima de 90, 100 anos de idade, e continuarão ouvindo que o Brasil está envelhecendo. Sim. Temos outro ponto rapidamente, professor Vicente, sobre a violência que o idoso sofre com o seu seguro-saúde, com a Previdência. Precisamos de leis para coibir isso, porque o senhor até relatou fora do ar dificuldades, né? Plano de saúde que sobe, cobertura que cessa. O envelhecimento é um fenômeno que exige repensar políticas. Não vamos fechar os olhos.
eu digo que às vezes nós temos governos Carolina do Chico Buarque. Lembra daquela música Carolina, que na janela não vê o tempo passar? Então, os governos têm que deixar de ser Carolinas do Chico e olhar o fenômeno que está acontecendo nos olhos, está passando, né, debaixo da janela, e repensar um pacto social. Porque a Previdência Social surgiu no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Os franceses chamam de um novo contrato social, de um pacto social intergeracional que exigia, diante da industrialização e da crise da guerra, um novo pacto para atender as pessoas que estavam fora do trabalho. Então, o seguro social compreende não só apenas a aposentadoria, mas o desemprego, saúde, seguro, acidentes, né, e vários outros tipos de seguro que a gente possa fazer. Então, a seguridade social é importante ser repensada nesse momento. Qual é o custo? A Noruega, por exemplo, tem um seguro dependência. As pessoas pagam já um seguro para ter um cuidador quando tiver condição de dependência. Então, nós temos que repactuar a Previdência Social com diálogo e não apenas entendendo, né, o interesse das companhias seguradoras, porque o objetivo da seguradora é o lucro. Mas o Estado precisa garantir o direito, como diz o Dr. Mauro, de envelhecer em condições em que ela pode ter um fundo público. Então, nós temos que repactuar esses fundos para atender às novas necessidades da população, de saúde, de aposentadoria, né, de acidente, de invalidez. Esses seguros ou seguridade social precisa ser discutido abertamente, não só sob a ótica das seguradoras, mas a ótica de um orçamento público que distribua os impostos de acordo com as necessidades da população. E isso precisa ser um debate com as pessoas idosas, com os políticos, com os empresários, com o Estado, porque interessa ao capitalismo também ter consumidores, porque o capitalismo não pode, dizia o Keynes, né, viver só de exploração, ele tem que ter redistribuição para consumo. Senão nós vamos cair na crise dos anos 30, em que o Ford produzia Fordinho e ninguém tinha dinheiro para comprar. Então é necessário, né, nós termos um pacto social de acesso à riqueza produzida socialmente. Porque não é o empresário que produz riqueza. A riqueza é produzida por todos. O trabalhador, né, que trabalha o dia inteiro está produzindo riqueza. O idoso está produzindo riqueza. A mulher em casa, trabalho doméstico, está produzindo riqueza. Então, nós temos que olhar a produção e a distribuição dessa riqueza social num pacto que atenda às necessidades do envelhecimento. 11 horas em ponto, infelizmente o nosso tempo já está esgotado, conversa boa, vai sempre assim, temas interessantes também passam voando. Quero agradecer ao Dr. Mauro Freitas, advogado especializado em direito da pessoa idosa, presidente da Abrax, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e conselheiro do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e também do Conselho da Pessoa Idosa do DF. Dr. Mauro, obrigado mais uma vez. Sérgio, sempre um prazer. Parabéns mais uma vez pelo trabalho aqui da Rádio Justiça, que vem dando a oportunidade da gente levar às pessoas esse entendimento, esse debate. É essencial que a gente tenha um ambiente que permita que as pessoas envelheçam e não condições excepcionais ou exclusivas para envelhecidos. É isso que a gente deseja num país como o Brasil. Agradeço também que hoje pode estar conosco aqui o professor da UNB, presidente do Departamento de Gerontologia e conselheiro titular do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa do Distrito Federal, professor Otávio Nóbrega. Obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição para outros esclarecimentos.
E agradeço também ao assistente social, doutor em sociologia, especialista em gerontologia, professor titular aposentado e colaborador na Universidade de Brasília, pesquisador Vicente Faleiros. Professor, obrigado também por estar conosco. Obrigado pela oportunidade. É muito importante o debate e os interlocutores aqui qualificados, o Otávio e o Mauro. 11h01. Agradeço a você também que nos acompanha pelo YouTube da Rádio TV Justiça e você que nos acompanha aqui em 104,7 ou pela internet. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, produção Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Quem está chegando aí é a Ariana Fonseca, mais um Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã.